Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. O sinal de Jonas. Aumentando a multidão, ou seja, onde Jesus estava já tinha muita gente, começou a chegar mais gente. Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Não vemos diferença com o que acontece hoje, né? Vivemos em uma geração má, uma geração, como a própria Bíblia diz, é um termo que eu gosto muito, em que os seus pés se apressam em fazer o mal, né? Vivemos em uma geração em que as pessoas correm em direção ao mal, elas querem fazer o mal. Ela pede um sinal milagroso, ou seja, essa geração, que é perversa, fica pedindo sinal de milagres. Mas nenhum sinal lhe será dado. Por quê? Porque são perversos. Não vão receber sinal. Sabe aquela coisa? Ah, se Deus existe, então por que ele não faz tal coisa? Ah, se seu Deus é poderoso, então faz acontecer alguma coisa aqui. Sabe essas pessoas que ficam exigindo isso? Isso é um sinal de um coração perverso. Isso é um sinal de alguém que não está nem um pouco interessado em conhecer a Deus de verdade. E aqui Jesus está dizendo, para essas pessoas, nenhum sinal lhes será dado, exceto o sinal de Jonas. Jonas, vamos lembrar? Para quem não conhece a história, Jonas é um profeta do Antigo Testamento que vivia próximo a uma cidade muito perversa, Nínive. Os ninivitas eram terríveis. E Deus manda Jonas ir pregar para Nínive porque eles vão se arrepender e se converter. Só que Jonas tinha tanta raiva dos ninivitas que ele não quer ir pregar para eles. Porque Jonas sabia que Deus é misericordioso, que se eles se arrependessem, eles seriam perdoados. E Jonas não queria que eles fossem perdoados. Jonas queria que Deus trucidasse os ninivitas. Isso é uma lição para a gente hoje. Quando a gente vê as pessoas zombando de Deus, ofendendo, né, a nossa fé, caçoando de Jesus, a gente vê todo ano desfile de escola de samba, zombando, ridicularizando Jesus, Deus, os cristãos. A nossa vontade é que essas pessoas sejam fulminadas, assim como era a de Jonas. E isso serve para nos lembrar que Deus é misericordioso. Se até essas pessoas que estão fazendo escárnio com as coisas de Deus se arrependerem, Deus aceita eles, né? Então, só para você entender, esse era Jonas. Aí Jesus continua: pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, esse povo que ele não queria que se convertesse, o Filho do Homem também o será para esta geração. Então, assim como Jonas foi um sinal para Nínive, trouxe arrependimento, redenção, salvação, Jesus, o Filho do Homem, também o será para essa geração. Que geração? Essa geração perversa. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará. Eu vi um estudo uma vez de um pastor, porém eu não me lembro exatamente, mas ele dizia que na Bíblia essas direções, vento do norte, vento do sul, elas sempre têm um significado, e do sul sempre é juízo. Eu não vou lembrar o do norte, o que significa, mas sempre que a gente vira essas expressões, elas têm um significado de fato, tá? Então, é o que Jesus está falando aqui. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará. Então, ventos do sul, rainha do sul, é sempre juízo contra o povo de Deus. Pois ela veio dos confins da terra. Aqui ele está fazendo uma alegoria, essa rainha do sul, com a rainha de Sabá, que veio do sul para a presença de Salomão. Ela ouviu falar da sabedoria de Salomão, do Deus de Salomão, e ela veio ter com Salomão para saber mais sobre esse Deus, né? Então ele está falando aqui, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Então ele está citando a rainha de Sabá. Aqui o texto está fazendo uma alegoria, uma comparação. Jesus, o Filho do Homem, é comparado a Jonas, e agora ele está comparando a rainha de Sabá, que veio saber sobre Salomão, com a rainha que vai trazer o juízo para os homens e as mulheres perversos. Porque a rainha de Sabá
veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior do que Salomão. Ó, a rainha de Sabá se deslocou, veio atrás da sabedoria de Salomão. E agora eu estou aqui, eu, Jesus, que sou maior do que Salomão. Se ela se deslocou, teve todo o trabalho para ver o que Deus fez na vida de Salomão, imagina agora que sou eu, o Filho de Deus, o Deus vivo encarnado. Sou muito maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Olha o que ele está falando. Esses ninivitas perversos, que Jonas nem queria que eles se convertessem, vão condenar essa geração perversa. Por quê? Porque eles se arrependeram. Aquela geração de Nínive, do tempo de Jonas, se arrependeu e se converteu. E ela vai poder julgar essa perversa aqui, que não vai se arrepender. Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui. Quem é maior que Jonas? Ou seja, ele está dizendo que ele é maior que Salomão, ele é maior que Jonas. Jonas, através de Jonas, o coração dos ninivitas que eram perversos foi quebrantado. Através de Salomão, a rainha do sul teve curiosidade, foi quebrantada, mas agora que está aqui Jesus, que é maior do que todos esses, essa geração não quer saber. Olha isso. O coração deles está tão endurecido que o próprio Deus está diante deles e eles não se arrependem. Por causa deste coração endurecido, eles não vão ter nenhum sinal. Por causa desse coração, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Vamos lembrar o que aconteceu com Jonas. Como ele não queria pregar para os ninivitas, ele tentou fugir. E nessa fuga, ele foi engolido por um peixe. E a Bíblia fala que ele ficou 3 dias na barriga do peixe. A gente vê algumas ilustrações infantis, a barriga que eles passam, ele como se fosse uma sala de estar, com uma fogueirinha, comendo, um lugar confortável, né? Gente, dentro do esôfago de um outro animal, não tem espaço, não tem oxigênio, não tem vida. Jonas morreu. É impossível sobreviver dentro da barriga do peixe. Jonas morreu, passou 3 dias morto e foi vomitado pela baleia nas praias de Nínive. Ou seja, Jonas ressuscitou. Ele passou 3 dias morto e ressuscitou para ir cumprir o propósito que Deus deu para ele, de pregar para essa geração perversa para que ela se arrependesse. E aí Jonas prega e os ninivitas de fato se arrependem, a cidade toda se arrepende, se convertem. Existe um avivamento maravilhoso em Nínive. Então, o que Jesus está dizendo aqui, que o único sinal, porque esse povo que fica falando, então faz isso, se Deus é tal, então que faça surgir, se Deus existe, por que ele não acaba com a fome na África? Sabe esses desafios? E é o que Jesus está dizendo, que o único sinal vai ser a morte e ressurreição de Jesus ao 3º dia, assim como o sinal de Jonas. Nós temos à nossa disposição esse sinal de Jonas, que já foi revelado. Jesus morreu, crucificado, levou sobre si todos os nossos pecados, e no 3º dia, quando todo mundo achava que ele tinha morrido, que o plano tinha dado errado, que Deus tinha fracassado, Jesus ressuscita dos mortos e traz redenção e salvação para todo aquele que crê neste sinal. Esse sinal aqui. Então, se o seu coração é perverso, se a sua vida está torta, se você sabe que está fazendo tudo errado, mas que é um sinal de Deus, você fica pedindo para Deus se manifestar, mostrar, você quer algo pessoal, sobrenatural, já foi feito. Há 2000 anos atrás, o sobrenatural já se manifestou e Cristo ressuscitou. Que Deus te abençoe.